O deserto do Saara registrou neve. As temperaturas chegaram a 3 graus negativos. Olha, uma chuva rara causou inundações e mudou a paisagem no deserto do Saara. Autoridades de várias partes do mundo têm alertado para eventos extremos. As civilizações, elas passam por filtros, e um dos fios pode ser a própria autodestruição. De algum tempo para cá, um grupo de pessoas poderosas está gastando verdadeiras fortunas para construir fortalezas subterrâneas em lugares afastados do planeta. Mas afinal de contas, o que esses membros da elite global sabem que nós não sabemos? O mundo corre perigo e ninguém está falando sobre isso? Será que eles estão se preparando para o apocalipse? Os bunkers, como são conhecidos, esses refúgios debaixo da terra ou no meio de montanhas e rochas, eram usados pelos governos das nações poderosas no passado para proteção contra bombardeios e outros tipos de ameaças em tempos de guerras. Mas agora, essas fortalezas estão voltando a ser construídas como se esses bilionários estivessem se preparando para algum tipo de catástrofe mundial que está por vir. E isso tem causado medo e preocupação em muita gente. Por isso, neste vídeo, eu vou te mostrar quem são alguns desses famosos bilionários que estão construindo seus próprios bunkers e os motivos que podem estar levando essas pessoas a investir tanto dinheiro nesses esconderijos subterrâneos. Além disso, você sabia que há milhares de anos atrás, a Bíblia já falava desses bunkers que estão sendo construídos hoje? Você vai ficar impressionado com isso. Mas antes de começarmos, eu quero pedir para você se inscrever no meu canal. É só você clicar no botão inscrever-se, que está aqui embaixo do vídeo, e ativar o sininho da notificação, pois eu quero te ajudar a entender a Bíblia de uma maneira simples e fácil, tá bom? Agora sim, vamos lá. Quando os primeiros bilionários começaram a construir seus próprios bunkers, se acreditava que aquilo não passava de vaidade de quem tem muito dinheiro e não sabe mais como gastá-lo. Mas quando celebridades como o ator Tom Cruise e os bilionários Bill Gates, fundador da Microsoft, Jeff Bezos, criador da Amazon, e Mark Zuckerberg, dono do Facebook, Instagram e WhatsApp, começaram a gastar milhões de dólares nesses projetos, as pessoas passaram a olhar para essa questão com outros olhos. Afinal, será que eles sabem de alguma coisa grave que está por vir? O que poderia ser tão perigoso a ponto desses homens quererem proteger a si mesmos e a sua família a qualquer custo? Desde os anos 50, existe uma cultura nos Estados Unidos de investir muito dinheiro na construção de bunkers. Além da proteção em casos de ataques inimigos, essas construções também serviam para estocar grandes quantidades de comida, remédios e água caso algo muito grave acontecesse. Mas com o final da Guerra Fria, no início dos anos 90, essa ideia foi deixada de lado. Só que agora, pessoas muito influentes no mundo decidiram construir suas próprias fortalezas, projetadas para enfrentar catástrofes, guerras, pandemias e um possível fim do mundo. Para se ter ideia do tamanho do investimento, Mark Zuckerberg está erguendo um bunker no Havaí no valor de 100 milhões de dólares, o que dá mais de R$500 milhão. A fortaleza dele é capaz de gerar sua própria energia elétrica, tem suas fontes de água e produz seus próprios alimentos. Além disso, há empresas especializadas na construção e venda desses abrigos. Existem inclusive bunkers de luxo que incluem academia, piscinas, cinemas, bares e sistema de filtragem de ar. Nós não podemos afirmar exatamente as razões que estão levando esses bilionários a tomar essa decisão, mas basta olharmos as notícias na internet para encontrarmos várias teorias que podem fazer com que essas pessoas estão se preparando para coisas terríveis que podem acontecer na Terra em pouco tempo. Por exemplo, desde o início da crise mundial de Covid-19, o criador da Microsoft, Bill Gates, tem falado sobre o surgimento de uma segunda pandemia que seria muito pior e mais mortal do que a primeira. E como de certa forma ele acertou na primeira vez, prevendo o que o coronavírus faria no mundo, muitas pessoas ficaram preocupadas com as coisas que ele disse. E outra questão importante que está sendo levantada é que uma grande pandemia cibernética chamada Cyberpolygon também pode surgir e causar grandes estragos no mundo. Nela, hackers poderosos poderiam causar a derrubada da internet e da distribuição de energia elétrica no planeta, o que causaria ainda mais mortes e prejuízos que a Covid, uma vez que hospitais, postos de combustíveis, refrigeração de alimentos e outras ferramentas básicas para a existência humana deixariam de funcionar. E tem mais, uma tempestade solar nunca registrada na história está atingindo o nosso planeta, o que também pode gerar um caos na internet e na distribuição de energia por vários meses e até mesmo anos.
Além disso, não podemos nos esquecer da constante ameaça de uma terceira guerra mundial por causa dos conflitos envolvendo a Rússia e a Ucrânia. Isso porque os países que formam a OTAN, que é uma aliança que reúne potências como os Estados Unidos, França e Reino Unido, podem entrar nessa disputa a qualquer momento, causando conflito armado em todo o planeta. E não é só isso. O relógio do juízo final, criado por cientistas atômicos da Universidade de Chicago em 1947 para representar a proximidade da humanidade de uma catástrofe global causada por nossas próprias ações, especialmente relacionadas a armas nucleares, mudanças climáticas e outras tecnologias que podem representar riscos à vida, nunca apontou para o caos na Terra como agora. Esse relógio é ajustado de tempos em tempos por cientistas e especialistas em política internacional, sendo que a meia-noite simboliza a destruição global. E atualmente, ele aponta que a humanidade está a 90 segundos da meia-noite. Segundo essas pessoas, o mundo está muito perto do fim. Ter um bunker poderia dar uma vantagem de sobrevivência para os super ricos. Um artigo no jornal britânico The Guardian sobre esses bilionários e seus bunkers diz que os ricos não podem comprar sua saída da morte, mas eles podem adiá-la por um tempo. Mas há quem diga que esses bilionários poderosos querem ir além. O desejo deles seria sobreviver ao apocalipse da Bíblia. Mas será que isso seria mesmo possível? É claro que não. Nem as maiores pilhas de dinheiro podem proteger alguém das adversidades que a Bíblia profetiza que vai acontecer durante a grande tribulação. Então, diante disso, o que nós cristãos devemos fazer, diante de tanta notícia ruim e diante desses bilionários que estão construindo bunkers para fugir do apocalipse? Eu sei que muitos podem ler essas notícias e ficar com medo, ansiedade, mas nós precisamos lembrar do que a Bíblia nos ensina. Não há nada novo debaixo do sol que Deus não saiba e Ele sempre protege os seus filhos. Por isso não devemos temer, porque a palavra de Deus já nos revelou tudo o que vai acontecer no futuro. Nós sabemos, por exemplo, que nos últimos dias virão tempos difíceis, como terremotos, fomes, guerras e rumores de guerras. O amor de quase todos vai se esfriar. Mas apesar disso, nós temos a promessa maravilhosa de que Jesus estará conosco até o final dos tempos. E ao ouvir notícias sobre a construção de bunkers subterrâneos e a aproximação do dia do juízo final, nós precisamos lembrar do que a Bíblia diz em Isaías capítulo 2, que fala do dia do Senhor, que será quando Deus trará julgamento sobre a terra. Quando nós lemos esse capítulo de Isaías, vemos que os arrogantes entrarão nas rochas e se esconderão no chão com medo da majestade e do esplendor de Deus. Mas a Bíblia diz que eles serão humilhados e o Senhor será exaltado naquele dia. Além disso, no mesmo capítulo repete a profecia de que as pessoas correrão e fugirão para buracos no chão. Ou seja, tudo indica que durante a grande tribulação, que é um tempo de grande sofrimento e perseguição antes da volta de Jesus, muitos estarão escondidos nesses bunkers, mas nada adiantará, pois os orgulhosos que confiaram no seu dinheiro e no seu poder serão humilhados pelo próprio Deus. O livro de Apocalipse, no capítulo 6, também está relacionado com o que Isaías disse. Olha só o que está escrito. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os homens, quer escravos, quer livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? E o interessante é que tanto João, que escreveu o Apocalipse, e o profeta Isaías tiveram as mesmas visões milhares de anos atrás. Na época, eles não conheciam o termo bunker e podem muito bem ter descrito esses esconderijos como buracos no chão ou cavernas. E você pode estar se perguntando, mas pastor, e se essas falas tiverem linguagem poética e não literal? Irmãos, não importa, porque o significado é o mesmo. A proteção da humanidade não virá de abrigos humanos, mas da fé em Deus e em Jesus Cristo. E como filhos de Deus, ao ouvirmos notícias de pessoas construindo bunkers em preparação para algum evento apocalíptico, não devemos ficar com medo, porque no Salmo 91 está escrito que nenhum mal nos sobrevirá, nem praga alguma chegará à nossa tenda. Irmãos, a fé desses bilionários infelizmente está em blocos de concreto e abrigos feitos de aço e materiais militares. Mas para nós é o poder da palavra e do amor de Deus que nos protege. Amém?
E a Bíblia garante que Jesus está voltando, então nós não devemos nos apegar muito a este mundo, já que tudo será consumido, e Ele quer que nós estejamos sempre preparados. Por isso é tão importante que você busque viver cada dia com a expectativa de estar ao lado de Cristo por toda a eternidade. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos e familiares e se inscreva no meu canal. Que Deus te abençoe poderosamente.